Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que noite, hein? O Verdão é líder da Libertadores, o Flamengo tropeça e se complica inclusive na classificação, o Cruzeiro tá eliminado, o Bahia decepciona, muita coisa aconteceu. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. A gente começa com o Palmeiras, líder geral da Libertadores. Era o São Paulo até ontem, né? Tinha chegado aos 10 pontos e o São Paulo tá fazendo uma campanha muito bacana, viu, gente? A gente precisa referir, são 3 vitórias como visitantes, são 10 pontos até agora, uma fase de grupos muito boa e cheia de problemas, tá? O Zubeldia teve que recorrer à base, teve que lidar com ausências do Oscar, do Lucas, do Caleri. Lucas tá voltando agora. Colocou moleques lá, o Lucas Ferreira, o Rian Francisco, por exemplo. O André Silva assumiu a camisa 9 ali, tá resolvendo. Cara, o Zubeldia tá. O Arboleda também tá fora. E o Juan Tressoldi tá entrando muito bem. Então, assim, o São Paulo tá muito bem mesmo na Libertadores da América. Invicto, né? O Zubeldia tá invicto desde o ano passado. Eis que o Palmeiras não deixou que o São Paulo fosse o líder geral, mesmo jogando fora de casa contra o Cerro Porteño, meteu 2-0. O menino Estevão, o que o menino Estevão fez, olha, só faltou fazer chover. Porque ele deu chapéu, ele arrancou, ele deu drible, ele meteu golaço, ele jogou demais, aproveitem. Já 18 anos completados depois do Mundial, ele não volta para o futebol brasileiro. Os rivais vão comemorar, o torcedor do Palmeiras vai sentir e o amante do futebol brasileiro vai torcer por ele, por onde ele for, vai para o Chelsea e tomara que brilhe aí cada vez mais na Inglaterra e na seleção brasileira. Porque ele jogou muita bola mesmo. Emiliano Martínez jogou muito no meio também. O Palmeiras teve algumas figuras no jogo, né? Assim, constrói o 1-0 nesse gol em que o Lucas Evangelista sofre uma falta e rapidamente cobra e o Estevão pega a bola e tipo, deixa eu resolver essa e chuta no ângulo assim, uma bola em curva, maravilhoso. E aí entra em cena outro personagem, né, o Vitor Roque. Vitor Roque. Tá fominha, desencantou, tá sendo cobrado, custou caro, então ele vai querer dar resposta a todo o jogo. Ele rouba uma bola, e esse é o mérito dele, ele rouba uma bola do zagueiro ali na intermediária, e o zagueirão, pô, você é o último, irmão. Ali você não pode errar. O Vitor antecipa, pega a bola e vai reto. O Estevão, ele dá uma vacilada, porque ele meio que não sabe se ele corre pela direita ou pela esquerda. Como ele tá meio atrás do Vitor, ele abre para a esquerda. E era simples, né? O goleiro vai sair em você, você toca de lado, atrás da linha da bola, o teu companheiro faz o gol. Ele baixou a cabeça e chutou em cima do goleiro. E perdeu um gol inacreditável. Isso é primeiro tempo. Tá 1-0. Palmeiras perde esse segundo gol. E na sequência o Cerro não quase fez o gol, porque ficou muito distante disso, mas começou a atacar. Cara, eu ficaria com dó do Vitor Roque no intervalo se o Cerro empata o que ele iria ouvir de Abel Ferreira. E provavelmente ouviu, né? Porque o Abel sempre tem aquele discurso do tipo assim, a primeira você pode tentar, a segunda passa para o companheiro. Futebol é coletivo. Então, esse entendimento eles precisam ter. E o Vitor Roque foi muito fominha. Só que aí, ele fez o gol mais difícil. Quando o Paulinho já tá no campo, o Paulinho entrou muito bem. O Paulinho precisa de poucos toques na bola, né, pra gente entender a qualidade dele. Quase faz um golaço, petardo de perna direita, a bola explode no travessão. Essa enfiada pro Vitor Roque é maravilhosa, só que aí vem a força do menino, né? Porque aí vem o zagueiro, cara, ele dá o tapa na frente e o cara não pega. Só se arrancasse ele ali, só se puxasse ele, fizesse qualquer coisa. Ele bota na frente, só que aí ele ficou na frente do goleiro. E aí ele dá um tapa pra sair da área. E aí os zagueiros não sabem muito bem o que fazer, só que ele tá saindo, ele já chuta e faz o segundo gol, já nos acréscimos. 2-0 Verdão. 12 pontos em 4 jogos, ou seja, 100% de aproveitamento. Impressionante é o Palmeiras do Abel Ferreira na fase de grupos da Libertadores. Vamos lá. Falamos do Palmeiras, vamos falar do Flamengo. O Flamengo, cara, é um negócio estranho que está acontecendo com o Flamengo. Porque o Flamengo, ele simplesmente
perdeu para o Central Córdoba da Argentina, que é um time, bem inexpressivo, né? A Argentina tem muitas equipes ali em Buenos Aires, na região de Buenos Aires, mas o Central Córdoba, no caso, né, é de Córdoba, mas vamos combinar que não era para o Flamengo ter dificuldades. Perdeu em casa. Aí você pensa, bom, até porque todos os times estão oscilando. Então daqui a pouco o Flamengo ali naquele momento e tal, o Flamengo voltou a jogar bem. E aí todo mundo imaginava, né, o Arrascaeta decidindo todos os jogos, faz o primeiro gol inclusive, que agora não tinha mais jeito. Só que aí o Flamengo, em vários momentos, tá, me passou uma displicência. Você pode entender como soberba, como arrogância, salto alto, como um time que está cansado fisicamente. Você pode ter vários argumentos. Agora, o que me pareceu foi isso mesmo. Foi um time que, tipo assim, a gente ganha a hora que a gente quiser. E aí, segundo tempo, os caras empatam e tem um pênalti marcado a favor deles. Que a bola bate na mão do Léo Pereira, mas ele tá de costas, né? O VAR, felizmente, porque na Conmebol, não acho que isso é tão comum, não. Voltou pro cara anular o pênalti, porque senão os caras poderiam ter vencido o jogo. O Central Córdoba, que hoje é segundo, junto da LDU, ambos têm 8 pontos. O Flamengo tem só 5. Beleza. O Flamengo, obviamente, ainda tem chances de classificação, mas assim, se empatar o próximo jogo, por exemplo, que é com a LDU vai a 9, líder, e o Flamengo vai a 6. Aí vai faltar um jogo e o Flamengo no máximo chegará a 9, que será a pontuação da LDU. Então a LDU vai precisar de um empatezinho na última rodada, que tá suave, vai estar na frente do Flamengo. E o Central Córdoba, nesse meio todo, vai pegar o Deportivo Táchira, que perdeu de todo mundo agora na próxima rodada. Ou seja, ele que tem 8 pontos pode ir a 11 e embolar completamente. Ninguém estava contando com o Central Córdoba, muito menos com o Deportivo Táchira. Todo mundo imaginava que o Flamengo passaria junto com a LDU nesse grupo. Agora essa verdade, ela já não é mais tão absoluta. Vamos lá, vamos falar de outro time na Libertadores, que é justamente o Bahia. Ô Bahia! O que aconteceu, Bahia? O Bahia abre o placar com o Jean Lucas. E aí começa a tomar um sufoco do Nacional do Uruguai. Cara, o Nacional, assim, a gente viu, né, o Nacional contra o Inter, por exemplo, contra outros times. Ele não é tudo isso. Mas o Bahia se perdeu num tanto, que os caras começaram a martelar. Aí tem lá o Nico Lopes, tem alguns jogadores conhecidos e tal. Vem o empate, vem a virada, e aí num contra-ataque toma o terceiro gol, que aí já pá de cal. O Bahia ainda é líder, tá, gente? Só que o Inter joga nessa quinta. E se o Inter ganhar do Atlético Nacional, o jogo é fora, é na Colômbia, é difícil, vai a 8 pontos, passa o Bahia. E aí agora o Inter tá com a faca e o queijo na mão para ser líder do grupo. Mas precisa ganhar fora de casa, tá? Porque o Nacional, que não estava nos planos, chegou. E o Atlético Nacional, se ganha do Inter, por exemplo, vai a 6. Embola completamente o grupo. Esse é verdadeiramente o grupo da morte. Que loucura. Muita coisa ainda pode acontecer. Vamos falar de Sul-Americana? Nem quero falar do Grêmio, tá? Vou fazer um vídeo específico aqui, porque, meu Deus, o Grêmio tá invicto na Sul-Americana, né? O Grêmio só não é o líder, porque o Godoy Cruz venceu, inclusive na rodada, foi a 10, o Grêmio é 8, mas o Grêmio pega o Godoy Cruz em casa. Aliás, o Grêmio tem 2 jogos em casa agora para fechar essa fase final e depende dele. Se o Grêmio ganhar os 2 jogos, o Godoy Cruz, como tem confronto direto, só vai poder somar 3 pontos, vai a 13 no máximo. O Grêmio vencendo os 2 jogos, vai a 14. E aí se torna o líder do grupo e classifica para as oitavas de forma direta. Mas tem que ganhar os 2. E se não ganhou do Atlético Grau no Peru, eu não sei se consegue ganhar esses 2. Mas de Sul-Americana eu queria falar especificamente sobre o Cruzeiro, que está eliminado. Ficou no empate com o Muxucruna, que é líder do grupo E da Sul-Americana. Impressionante o Muxucruna, lá do Equador. O jogo era em solo equatoriano, 1-1, e os caras estão invictos na Sul-Americana.
e o Cruzeiro não tem uma vitóriazinha sequer e está eliminado. Uma folha de 21 milhões de reais, de muitas estrelas, e vai ter que focar agora na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana acabou para o Cruzeiro na 4ª rodada. Isso é uma coisa meio louca, né? E a gente imaginou que o time tinha encaixado, acho até que encaixou, mas não o suficiente para vencer o Mushuku Runa. Então, assim, que loucura, hein? Que fase do Cruzeiro, que até tá melhorando, né? Não imaginei que fosse ter dificuldades hoje. Pra gente fechar mesmo aqui de Sula, né? Que eu tô falando... teve o Vasco, né? Teve o Vascão. Ô, Vascão! 4-1 pro Puerto Cabello. 4-1. Pela primeira vez na história, o Vasco perdeu para um venezuelano. Não só perdeu, né? Foi goleado. 4-1. O Vasco ainda tem chances e tal, mas o Lanús deu uma abertura aí, né? Tá com 8 pontos, é o líder, o Vasco tem 5, é o segundo. O Vasco tem 2 jogos ainda para realizar, né? Justamente contra o Lanús fora, e depois o Melgar em casa. Não vai ter vida fácil o senhor Vasco da Gama no grupo G da Copa Sul-Americana. E hoje tem o Atlético Mineiro, hoje que eu digo nesta quinta-feira, contra o Iquique. O Galo, que é o líder do seu grupo, mas o Caracas também joga, né? Então, os dois estão dividindo a liderança ali, ambos com 5 pontos. Então, quem fizer mais pontos aí, né, termina a rodada na liderança do grupo H da Copa Sul-Americana. São destaques aí, né? A gente já teve o Vitória se complicando, né? Na terça-feira empatando com o Defensa e Justiça, está em terceiro. O Corinthians, que como vocês sabem, né, ficou no empate com o América de Cali, também está em terceiro, também se complicou um pouquinho. E entre os brasileiros, o Fluminense também joga hoje contra o GV São José. E o Fluminense tem 7 pontos, é o vice-líder, o Once Caldas, que é o líder com 9. Então o Flusão ainda tem chance. Bom, se ganhar, facilita muito a vida, né? Porque aí vai a 10 pontos e iguala em número de jogos e passa. O Once Caldas se torna líder do grupo. É isso. Os destaques dessa noite. E tem um jogo bom para o Corinthians ficar ligado, que é justamente o Huracan contra o Racing do Uruguai. Deve ganhar, porque o Racing perde de todo mundo. E com isso o Huracan deve ir a 10 pontos. E aí o Corinthians fica numa obrigação tremenda nesses 2 últimos jogos para ter que vencer todos se quiser se classificar na Sul-Americana. O que vocês acharam de tudo isso aí? Não sei se faltou alguém aqui, né? Porque eu citei todos os jogos que estavam no meu radar aqui. Pois é, dessa quarta-feira foi isso. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!